gente pode buscar algo que nos prejudica e ainda assim, inconscientemente, a gente continuar de encontro? Sim, porque muitas vezes nós, com esse véu que nos cobre a visão da vida espiritual, somos muito impressionados pelas questões do mundo físico, da matéria, aquilo que nos impressiona, vamos por assim dizer, os nossos sentidos exteriores. Então, o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão, nós somos muito impressionados por esses sentidos. Mas os verdadeiros prazeres da alma, os verdadeiros prazeres do ser são os prazeres da alma, né? Tem um livro até muito interessante sobre isso, que é o livro do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, chamado Prazeres da Alma. E ele traz ali virtudes como sendo prazeres da alma. E se me permite um exemplo, na obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma passagem. O Nosso Lar é uma colônia espiritual, que dá título ao livro, né? Uma cidade no mundo espiritual, onde vivem espíritos que já estiveram assim como nós, aqui encarnados, mas desprovidos então do corpo físico após a morte, receberam acolhimento e morada nessa colônia espiritual, nessa cidade espiritual chamada Nosso Lar. O Nosso Lar tem um sistema de governo formado por ministros. E um desses ministros que atingem essas funções pela evolução espiritual que possuem, é importante ressaltar isso, um desses ministros chamado Clarencio é responsável por todo um departamento, por toda uma área no Nosso Lar. E ele tem um domingo de folga na sua semana, porque ele trabalha, né? No mundo espiritual, às vezes a gente imagina um mundo espiritual muito abstrato, né? Sim. Um ser passando voando, e aquelas imagens que às vezes foram criadas, que a gente viu em filmes. Mas os espíritos nos relatam que a vida no mundo espiritual é muito próxima do que nós temos aqui, né? Então, ele trabalha. Ele tem um horário de trabalho, ele trabalha tantos dias por semana e tal, e ele tem um domingo de folga. E nesse domingo de folga, ele vai até um local da colônia Nosso Lar chamada Câmaras de Regeneração. Câmaras de Regeneração é um local que recebe os espíritos que se apresentam numa situação de maior conflito, de maior dificuldade para o seu restabelecimento. O domingo de folga do ministro Clarencio, ele vai até as câmaras de regeneração para orar junto dos espíritos necessitados que ali se encontram. Então são os espíritos mais necessitados, recém-chegados na colônia espiritual Nosso Lar. Interessante destacar que é o domingo de folga, ou seja, ele não vai até esse local por uma obrigação. Como se estivesse computando horas de trabalho, né? Exatamente, ele vai por vontade própria, porque ele gosta de ajudar. Ele gosta de ir até esses irmãos e fazer uma oração por eles, de auxiliar. Ele está lá de coração, ele não está lá porque ele é obrigado. Então, nesse sentido, muitas vezes nós vamos percebendo a importância que é a gente descobrindo esses prazeres, que às vezes a gente não percebe porque a gente está distanciado deles, né? Mas quando a gente começa a praticar, a gente passa a perceber a satisfação que isso nos traz, a paz de espírito que isso nos dá, a paz de consciência que isso nos dá pelo cumprimento dos nossos próprios deveres. Aliás, tem uma mensagem de Emmanuel também, que fala sobre a paz do Cristo. Se não me engano, é esse o título da mensagem. No livro A Paz do Cristo, Emmanuel diferencia a paz do mundo da paz do Cristo. Então, a paz do mundo, muitas vezes, pode ser a sonolência do espírito imortal, que se manifesta e se dedica apenas às questões materiais. Né? É como se fosse um... Seria o espírito estacionário que o pessoal comenta? Um espírito que vive a matéria, tão somente as questões materiais, sem se dedicar, sem se preocupar com as questões, sem estar desperto para as questões do mundo espiritual. Ou ainda, se já desperto, mas ignorando-as, né? Mas não tem relação com mediunidade, né? Não tem relação com mediunidade. Sim. O que Emmanuel quer dizer é que a paz do Cristo é a paz de consciência pelo cumprimento dos nossos deveres. Legal esse corte, né?
Coloca sua opinião aqui nos comentários ou marque um amigo. Se você quiser assistir o episódio completo, o link está aqui na descrição ou você pode pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Caso tenha ficado com alguma dúvida sobre esse vídeo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.